Então, gente, olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calendário judaico, tá? Como nós conseguimos fazer uma conciliação, uma conversão, por exemplo, para o calendário juliano ou calendário gregoriano. Que é assim que você converte para o calendário juliano, fica bem mais fácil para converter para o calendário gregoriano, porque são apenas 10 dias de diferença um para o outro. Tá? Vamos supor que quando um é dia 15 e o outro é dia 5, por exemplo. Então é só essa diferença que tem. Pois bem, olha só. Como é que funcionava o calendário judaico, o calendário babilônico, que era praticamente o mesmo, mudava os meses, né? O nome. Então lá nos tempos da Babilônia Antiga, isso aí há cerca de 2.800 anos atrás, 2.700 anos atrás, era essa questão que envolvia. Então, pois bem, ó, o calendário babilônico, o calendário judaico, ele era baseado na lua, ele era lunar, ou sinódico, né? Tem esse nome, né? E o calendário que nós usamos hoje é o calendário solar, é chamado calendário das estações, tá? O calendário trópico que nós conhecemos é o calendário solar. O que é que acontece? A rotação da Terra em torno do Sol, ele é praticamente constante, vamos dizer assim. Ele leva 365 dias, 5 horas, 45 minutos e 48 minutos e 45 segundos. Olha só. O calendário judaico, o calendário solar, são 365 dias. 365 dias. Pegou? 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Esse é o tempo em que a Terra leva para repetir as estações, ou para dar uma volta em torno do Sol. Entenderam o ponto aí? Então esse é o calendário solar, o ano solar, o ano trópico, né? É interessante que o termo hebraico Shana significa repetir. E, por exemplo, lua nova está relacionado com Rodesh. Só que naquela época, para uma sociedade agrícola, esse calendário de um ano não caía muito bem. Por quê? Porque eles precisavam de um relógio que colocasse as coisas mais mensal. Entenderam? Eles colocassem as coisas mais mensais, porque existiam coisas que aconteciam mensalmente, não é? Ou semanalmente. Então o que é que eles faziam? Eles fizeram o calendário lunar. O calendário lunar, ele tem 354 dias. 354 dias. Ou seja, é 11 dias a menos, ou menos, que o calendário solar. Entenderam? Então, olha só, quando a Terra dava uma volta completa em torno do Sol e voltava a repetir as estações, ainda ficava faltando 11 dias no calendário lunar para que corrigisse esse erro. Entenderam? Porque não tinha essa sincronia perfeita. 12 lunações, ou seja, lua nova,
a lua nova, de uma lua nova a outra lua nova, são em média 29 dias para isso. Então o calendário lunar era de 29 e 30. Tinha os meses que são meses cheios e meses vazios. Os meses de 30 dias eram os cheios. Os meses de 29 dias eram os meses vazios. Mas vocês entenderam? Então assim, quando a Terra dava a volta em torno do Sol, a Lua tinha passado 12 lunações, então tinha 11 dias a menos no calendário, né, da Lua em relação ao calendário solar. Então isso desajustava as estações. Isso desajustava as estações. 11 dias por ano. Entenderam? 11 dias por ano. Então 12 lunações de lua nova, estava 354 dias. Aí, agora imagina, dentro de 2 anos, existia um atraso no calendário da Lua em 22 dias. Não é 11 mais 11, 22? Então o calendário ficava defasado aí em 22 dias. Mais um ano, no caso 3 anos, o calendário iria ficar afastando aí 33 dias. Ou seja, mais de um mês, né? Entenderam o ponto? E eles percebiam isso, eles percebiam esse atraso. Vocês vão ver o porquê eles percebiam esse atraso, tá? Aí ele disse, peraí, 11 dias está atrasado aqui com relação às estações. Mais um ano, 22 dias. Mais um ano, 33 dias. Aí eles colocavam o mês intercalar. Entenderam agora? Aí ele ajustava. Quando eles colocavam o mês intercalar, adicionava um mês, o 13º mês, o que é que acontecia, gente? Aí ajustava a estação lunar com as estações solar. Corrigia isso aí. Então tá aqui o calendário hebraico. Aqui até a tradução em o mês, o ano começava aqui, ó, tanto para os babilônicos como para os judeus, tá? É próximo ali, não tem tanta variação não, é muito pouca variação. Então Nisan começava o ano judaico, o ano religioso, tá, gente? Existia 2 calendários, mas não vamos entrar tanto nesse mérito aqui não. Ó, Nisan começava então dava início ao ano novo lá, do calendário religioso, tá? As atividades religiosas, que está relacionado com a colheita e tudo mais. Como é que eles sabiam que estava próximo de Nisan? Aí que está o ponto, como eu mencionei. Existia isso aqui, ó. Existiam isso aqui, ó. As constelações zodiacais. Isso é astronomia, tá? Não confundam com a astrologia, tá? Pelo amor de Deus. A astronomia não é astrologia, tá? Então, eles mapearam essas constelações. E essas constelações, aqui, ó, ela marcava, porque o Sol fica nela, ó. Então você tem aqui as constelações, tá? As 12 constelações zodiacais, não tem? Exato, Jorge. Os astrólogos pegaram essas ideias astronômicas para fazer interpretação mítica, né? Com relação a isso. Mas olha o que interessante. Em torno do Sol, você tem aqui essas estrelas que foram mapeadas pelos babilônicos, não só pelos babilônicos, os egípcios também mapearam ela.
os indígenas mapearam, né? Até no Brasil eles mapearam essas constelações. É interessante. Só que eles não dão o mesmo nome que ficou conhecido universalmente, né? Essas constelações zodiacais. O Sol fica nela, nessa constelação, 30 dias por mês. No próximo mês, você não vai ver a mesma constelação naquele mês. Você vai ver outra constelação. Então, olha só, como eu falei, ó, em 30 dias o Sol fica em cada constelação. Por que a eclíptica é o movimento aparente do Sol? Porque é a Terra que gira, né? E nós observamos, depois, eu vou mostrar aqui no aplicativo daqui a pouco, e vocês vão ver como é que funciona essa questão, a eclíptica, né? O movimento aparente do Sol. Porque para nós é o Sol que se move, né? O movimento aparente do Sol. Então você percebe, por exemplo, cada mês o Sol vai ficar nessa constelação 30 dias nessa constelação. Ele caminha nessa constelação 1 grau a cada dia. Diferente da Lua. A Lua todo mês vai passar nessas constelações. Todo mês. Ela passa em todas elas. O Sol não, leva o ano solar para passar em todas essas constelações. Entenderam? Por exemplo, em Nisan, lá nos dias de Jesus, eu vou dizer porque lá nos dias de Jesus, tá? Porque a precessão equinocial, ela muda, por exemplo, as estações. Dentro de 2000 anos, ela vai mudar vai mudar a constelação que vai servir como ponto de referência para as estações. Mas é um pouco mais técnico e complicado, tá? Ó, então vamos lá. A constelação que dava início à primavera lá no hemisfério norte, tá? No hemisfério norte, para os babilônicos. Oi, Ana Paula. Para os babilônicos, para os povos que viviam ali naquela região, no hemisfério norte, lá em cima. Acima da linha do Equador, tá? A Terra é dividida aqui, ó, acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador. No hemisfério norte, não é? E no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, quando lá é primavera, aqui é o oposto, né? Quando lá aqui é outono, quando lá é verão, aqui é inverno. Entenderam essa questão? Beleza? Então, no hemisfério norte, a estação há 2000 anos atrás, 2700 anos atrás, a constelação que dava início à primavera do hemisfério norte era a constelação de aqui, ó, Áries. Essa constelação aqui, tá? Constelação de Áries. Hoje, nos nossos dias, é a constelação de Peixe, tá? Porque, como eu falei, a precessão equinocial vai mudando. Então, lá no hemisfério norte, hoje, no início de abril, que para eles é Nisan, vai ser Peixe, eles vão ver Peixe. Na época de Jesus, ou anterior a Jesus, eles viam aqui a constelação de Áries. Eles demarcavam muito pela estrela principal. Entendeu? Por exemplo, a estrela principal aqui, que eles colocam o alfabeto grego, né? A Alfa de Touro é a Aldebaran, é a mais brilhante da constelação, tá? Aqui em Áries é a Ramal. E assim vai, tá? Então, a estrela mais brilhante daquela constelação. Eles faziam um desenho, né? E eles sabiam qual é a constelação. Então, olha só. Vamos supor, a Terra está dando um giro aqui em torno do Sol, tá? Então, quando ele dá quase 365 voltas lá, para completar o ano, aí, opa, eu estou observando aqui que o Sol, ela está na constelação de Touro. Ela não chegou ainda na constelação, ou ela está na constelação de Peixe. Ela não chegou ainda na constelação de Áries. Entendeu? E o nosso mês lunar já acabou. O Adá, por exemplo, no calendário judaico, né? O Adá. Opa, acabou no Adá. Nós agora precisamos, se
Se está faltando um mês para o Sol chegar em Áries, ele está em Peixe, vamos colocar então um mês intercalar. Ao colocar o mês intercalar, aí as estações eram corrigidas. Eles iriam ver então o início do mês de Nisan, o Sol exatamente em Áries, em Carneiro, né? Entenderam? Era assim que eles faziam essa sincronia entre o calendário solar e o calendário lunar. Isso, gente, era até interessante, porque assim, antes do ciclo metônico, o ciclo metônico era assim, era regular, sabe? Eles criou-se um calendário mais fixo do que o antes de metônico. Meto foi um astrônomo que ele percebeu que 19 anos solar, trópico, era equivalente a 235 meses lunar. Então era necessário inserir no calendário lunar, dentro de 19 anos, 7 meses intercalares. Entendeu? Então 19 anos, nesse intervalo de 19 anos, eles inseriam um calendário, um mês intercalar para corrigir as estações. Isso aí é bem posterior, ali por volta do 5º século antes de Cristo, tá? Mas antes, os babilônicos, eles iam mais através da observação. O tempo difícil, muita coisa, às vezes eles inseriam meses errados, eles colocavam meses que atrasavam as estações, quase que colocando uma estação dentro da outra. Entendeu? Você tem, por exemplo, um caso, tem uma tabela, tá? de como a espinha dorsal da Babilônia Antiga, eles fizeram esse tracejados aí, esse análise. Tem um ano que é o ano 384 do rei Artaxerxes Longínquo, o Artaxerxes I. Ele cai, por exemplo, em 29 de abril. Isso é muito tarde. E olha que o ciclo metônico já estava em vigor nessa época. E naquele ano, por exemplo, para os babilônicos, para eles celebrarem o Actu, que é o ano novo babilônico, eles celebraram dentro de uma época que passou o clima ameno e agora estava entrando no sol escaldante. E para eles não era legal, não era legal fazer isso. Imagina só, as atividades todinhas que eles faziam religiosas dentro de uma estação que não era tão amenas assim. Era o sol escaldante. Então eles erravam bastante em relação a isso. Algumas tabelas de alguns historiadores vão colocar tudo bonitinho, como se eles não tivessem errado nada. Como se o ano nunca atrasasse a ponto de cair em maio, ou talvez mais distante, vamos dizer assim. Eles argumentam, não, jamais eles faziam isso. Poxa, peraí. Se com um ciclo metônico, o calendário nos dias de Artaxerxes chegou a 29 de abril, quase no início de maio, 48 horas para o início de maio, imagine antes do ciclo metônico, que era muito mais estressante, muito mais difícil, né? Que era mais a questão mais empírica, observacional ali, e tinha que inserir, tem relatos, talvez cuneiforme, que mostra que o rei dava de última hora, coloca o calendário adicional, estamos atrasados. Então era colocado o mês intercalar, o mês adicional, para regular as estações. Entenderam o ponto aí? Tá difícil? É um pouco técnico aqui, mas depois eu mostro para vocês. Mas o ponto aqui é o seguinte, gente. Em relação ao ano lunar e o ano solar, eles preferiam usar os anos lunares, porque eles eram uma sociedade agrícola, dependia da colheita, dependiam dos animais, da criação de animais. Agora imagina só, uma mulher grávida, vamos supor, só para exemplificar, sabe? Para vocês aqui.
uma mulher grávida, quanto tempo leva para a mulher ela dar à luz após a concepção? Eles baseavam isso como? Evidentemente pelas estações da lua. Era engraçado, né? Porque se você falar com seus avós, eles contavam muito isso pela lua mesmo. Aí dizia que a pessoa ia nascer na metade da lua e criou-se até ideia supersticiosa relacionada a isso, né? Até hoje muitos são influenciados por essa maneira de pensar. Olha que interessante. Bom dia, Rodson e a Verdade JW. Aí o que acontece, por exemplo, para uma mulher grávida, são 12 lunações, 12 não, peraí, é um bezerro, 9 lunações, que dá 9 meses, entenderam? Então eles basearam que era mais fácil, estava mais próximo dele, né? Até que eles criaram, por exemplo, outros métodos de fazer observação, o que nós chamamos hoje de horas, né? Que eles faziam baseado em vigília. Entenderam? Eles faziam baseado em vigília, né? À noite eles criaram um relógio, porque eles não viam o sol, né? Então eles criaram um relógio, a crépida. Então eles faziam o seguinte, eles faziam um relógio de água. Eles colocavam um balde, vamos dizer assim, com marcações, o balde furado e a água escorrendo. E existia cada mês lá no balde, tá? A furação de cada mês, porque dependendo do mês, das estações, as noites não tem a duração iguais, né? Então eles tinham lá uma demarcação, tal mês, eles sabiam disso. Então a água escorria, eles sabiam. Quando terminava, o sol estava prestes a nascer. Interessante, né? Isso.